Hoje a gente vai falar sobre o programa das habilidades de uma liderança inspiradora. O primeiro episódio deste programa. Para quem não me conhece, o meu nome é Verônica Dalmásio, eu sou especialista em gestão estratégica e liderança e sou mentora do programa que te ajuda a ser reconhecida aí como uma liderança inspiradora. E hoje, neste primeiro episódio desse programa, a gente vai falar sobre o que te faz destacar nas reuniões, né? Como não ser ignorada dentro das reuniões. Como você faz para se destacar como uma líder inspiradora dentro de uma reunião. E aí, falando de reunião, a gente está falando aqui de qualquer reunião. Seja uma reunião aí dentro da sua empresa, uma reunião na escola, reunião de professores, uma reunião de dirigentes de alguma organização que você participa, de uma ONG, qualquer tipo de reunião. Você pode se destacar, você pode ser uma líder inspiradora aonde você estiver, independente do cargo que você ocupa, sendo você já uma líder ou não. Tá? Então, é um ser antes de ter. Então, para você ser reconhecida, você precisa ter os comportamentos de uma liderança inspiradora. E aí sim você pode ser considerada para um cargo, se você já é uma líder, você pode ser convidada, ser considerada para níveis ainda mais altos, tá? Então, vamos falar aí sobre de se destacar, né, dentro de uma reunião. Deixa eu pular aqui minha tela. Então, quando a gente fala de se destacar em uma reunião, muita gente confunde. A gente está ouvindo meu gato espirrando, ele está resfriado e ele faz esse barulhinho. Tem também o barulho da minha janela, que o vento passa na borracha e faz um barulho esquisito. Eu não sei se vocês estão ouvindo aí, mas esse barulho me incomoda. Então, se vocês escutarem, é isso, tá? Mas voltando aqui, né? Se destacar em uma reunião pode ser confundido também com aparecer, né? E a gente tem dois perfis de pessoas que vão numa reunião para aparecer. Aquela pessoa que está lá, né, que só foi convidada e apareceu na reunião, então essa pessoa apareceu. E a gente tem um outro perfil de pessoa que aparece, aquela pessoa que vai para aparecer, sabe, sem relevância nenhuma, e aí aparece em cima de outras pessoas. Aparece às vezes com uma piadinha, sem graça. Então, tem esses dois perfis de pessoas que vão para aparecer e tem o perfil de pessoa, que é o que a gente vai falar aqui, de pessoas que se destacam em uma reunião, seja qual reunião for. Né? Então, o que é de se destacar em uma reunião? Se destacar é chamar atenção de uma forma positiva para você. E aí você vai ser lembrada pelas outras pessoas que estão ali naquela reunião depois. Né? Então, ao contrário de aparecer, né, se destacar é quando você consegue ali manter a lembrança na cabeça das pessoas. Nossa, como que a Verônica participou dessa reunião, como que ela contribuiu, como ela trouxe relevância, como ela, nossa, ela trouxe uma ideia que era tão simples e ninguém tinha enxergado isso antes. Então, eu vou te mostrar, até, vou te trazer aqui formas de você conseguir, às vezes, trazer coisa que não é óbvio para todo mundo e que você vai conseguir enxergar porque você vai ter esse passo a passo de um comportamento de uma líder inspiradora. E a importância de você estar presente nessas reuniões e você se destacar e contribuir de forma ativa é que vai ser importante para você demonstrar aí o seu valor como liderança e você poder compartilhar suas ideias e contribuir ali com decisões que são importantes tanto na área que você está, talvez quanto também com áreas mais altas dentro dessa organização que você está inserida aí. Então, vamos continuar. A gente já sabe a diferença entre aparecer e se destacar e por que a gente deve se destacar. Né? As razões para se destacar em uma reunião, eu já até citei algumas aqui. Então, quais são as razões? Algumas razões aí para você se destacar. É a oportunidade de você fazer a diferença. Né? A chance de você impactar, de você se relacionar, de você criar conexões positivas. Então, quando você é convidada a ir para uma reunião, é porque você tem a contribuir para ela, né? E aí, por que eu digo que isso é uma oportunidade? Porque
todas as pessoas, né, no ambiente que você está inserido, gera e cria uma imagem sobre você. E essa imagem você nem sabe que imagem é essa, né? Se é uma imagem positiva, se é uma imagem mais ou menos, se é uma imagem negativa. Então, quando você vai para uma reunião, você tem a oportunidade de quebrar essa imagem e de mostrar realmente quem é você, por que você está ali, a que você veio, né? Então, é uma oportunidade de você quebrar essas imagens que as pessoas fazem de você e que muitas das vezes pode atrapalhar aí a sua progressão de carreira. Sim, porque você não sabe, se você não sabe o que as pessoas falam de você, o que elas pensam de você, elas podem transmitir ideias diferentes sobre você, sobre de fato quem você é, em outros ciclos, e às vezes em reuniões que poderiam aí te trazer, te colocar em evidência para uma oportunidade, por exemplo. Então, você estar presente em uma reunião é o momento ali, é o lugar de você impactar, de você mostrar de fato quem você é. E aí quebrar em todas essas imagens que estão fazendo aí de você, que podem não ser tão positivas assim para o seu crescimento, certo? Então, acho que temos aí alguns motivos bem relevantes, tá? Para você se destacar em uma reunião. Dito isso, tem alguns impedimentos aí, né? Quando a gente vai falar de destaque, né, já vem uma série de objeções que são naturais aí do ser humano, né? Objeções que a gente tem, principalmente quando a gente precisa ainda desenvolver algumas coisas, algumas habilidades, algumas competências. Então, por exemplo, às vezes você até quer se destacar numa reunião, mas você não sabe como, você tem medo da exposição, você tem medo de errar na hora de falar alguma coisa, você tem medo do que as outras pessoas podem pensar de você. E aí esse medo às vezes pode estar te paralisando, pode estar te impedindo de ir para frente. E eu quero trazer uma coisa bem sobre mim mesmo, tá? Eu tô aqui gravando, aqui fazendo essa live, mas, gente, eu tenho muito medo de câmera e é um incômodo gigante para mim gravar olhando para uma câmera. E eu descobri isso fazendo. Né? Então, para mim, está sendo um grande desafio estar aqui olhando para essa câmera e conseguindo falar, conseguindo trazer o meu conteúdo. Mas o que é importante a gente entender? A gente precisa entender o que trava, né? O que me impede, qual que é a minha objeção. Eu não gosto de falar para a câmera, eu gosto de falar com pessoas. Mas, poxa, eu entendi que eu tenho essa trava, eu tenho essa objeção. E como que eu supero isso? Então, primeiro eu preciso entender, depois eu preciso assumir isso como um desafio, como uma oportunidade de enfrentar essa barreira para eu conseguir crescer, certo? Então, eu já identifiquei que existe um medo ali, eu fico, né, passando mal para olhar para a câmera, para conseguir gravar e tudo mais, fazer um vídeo, mas eu assumi esse desafio. Então, dia a dia, eu sei que eu vou melhorando essa competência, eu vou ganhar essa habilidade e isso vai me ajudar a conquistar o meu próximo objetivo. Então, é importante a gente superar este medo de se destacar, seja ele qual for. Geralmente, um medo, ele vem trazendo vários outros ali em fila, tá? Então, sem mais delongas. E você deve estar se perguntando, né? Mas Lê, o que eu faço então? Como que faz para se destacar dentro de uma reunião? Como faz para superar essas barreiras aí que vão existir? Então, eu falo que o principal passo, a principal coisa que você precisa fazer, antes de tudo, é identificar o que você tem medo, né? O que te impede ali? E depois é a preparação. Nada que um bom plano não possa te ajudar. Então, é identificar ali qual é o objetivo daquela reunião, por que te convidaram, o que querem dessa reunião. E pensa assim, se me convidaram, o que esperam de mim? Qual área eu sou? Por que me chamaram? Né? Tenta identificar isso. E quais são os pontos-chave dentro daquele objetivo? Né? O que querem com essa reunião? Então, identificar isso. E depois você vai ali anotar, fazer as suas anotações de, por exemplo, ideias que você pode ter para poder ajudar a alcançar aquele objetivo. Vamos dizer que é uma reunião para tomada de decisão, uma reunião para resolver um problema. Então, como você, aonde você está, você pode fazer para ajudar. E aí é importante você identificar, por exemplo, coisas do seu dia a dia mesmo, que às vezes é uma coisa que você já fez na sua área, dentro da sua área aí, uma coisa que você já fez, você já tem um exemplo, foi positivo, deu certo, e que você pode levar para contribuir. Né? Então, anote tudo isso. E eu vou falar disso mais tarde, mas embase bem essas suas ideias ali na preparação,
para você ter uma segurança legal na hora que você for falar, na hora que você for. E aí, eu estou falando falar, eu não falei isso antes, mas se destacar é sobre estar presente, tá, gente? Sobre estar presente na reunião, você precisa falar. E falar com todas as suas armas que você tem. A sua linguagem corporal, a sua linguagem verbal. Então, não há outra forma de você se destacar se não ser você entrar ali e realmente ser uma pessoa participativa. Então, anote ali todas as suas ideias, crie ali a sua pauta, né? E se a pessoa que te convidou não te trouxe um objetivo, pergunta para ela. Qual o objetivo dessa reunião? Para eu poder me preparar melhor, para poder ajudar e ser mais relevante, conseguir contribuir de uma forma melhor. Essa pessoa vai te trazer a pauta dessa reunião para você conseguir fazer a sua preparação. O ponto 2 é o posicionamento estratégico. Você escolher o momento certo e assertivo para você apresentar suas ideias. Eu gosto de trazer alguns exemplos quando a gente vai falar de posicionamento estratégico, porque aqui tem muitos pulos do gato, né? Eu vou falar como não se posicionar de forma estratégica primeiro. Quando você, por exemplo, fala uma coisa que já foi dita, quando você interrompe a pessoa que está falando para falar outra coisa, e quando você viaja legal na ideia, nada a ver. Esses são exemplos de como não se posicionar de forma estratégica. Porque quando você se posiciona de maneira estratégica, primeira coisa, você escuta. Então, você escuta o que está sendo dito, você espera o time correto para você se posicionar. E aí, isso muito vai de você observar o owner, que é o dono da reunião, qual é o momento que ele dá ali a oportunidade para as pessoas falarem. Depois disso, verificar se uma pessoa já falou antes de você, o que essa pessoa trouxe. Então, prestar atenção de forma genuína no que o outro está falando, para você não correr ali naquele exemplo de falar alguma coisa que já foi dita, ou interromper o colega. Porque quando você não escuta, quando você não está atento ali naquela reunião, ao que as outras pessoas estão falando, inconscientemente você pode tropeçar no erro de cortar uma pessoa porque você não percebeu que a pessoa não concluiu o pensamento dela. Ela começou a falar e ela não concluiu. Você só consegue identificar isso quando você está com uma escuta ativa no que o outro está falando. Porque às vezes a pessoa está falando e ela tem uma pausa, né? Às vezes ela dá uma pausa de pensar, ela não concluiu ainda. E aí você vai lá e interrompe, você vai lá, levanta sua mão, você vai lá e interrompe bruscamente a pessoa. Então, isso gera um desconforto grande e ainda pode acontecer, dependendo da outra pessoa que estiver falando, ela pode virar para você e falar assim, sem educação, espera aí que eu ainda não terminei de falar. Então, você pode passar por isso e não por conta de nenhuma causa ali do momento, mas simplesmente porque você não estava prestando atenção. Então, inconscientemente, você cortou a pessoa, não foi porque você é mal educado ou é mal educado. Certo? Então, o posicionamento estratégico é muito sobre você saber a hora certa, o momento certo de falar. E uma coisa bem importante é você não destoar da discussão. Porque às vezes a discussão está caminhando para o X. As suas ideias ali é Y, é nada a ver. Então, você precisa esperar o gatilho certo. Você viu que não vai sair um assunto, mas daí sim, você levanta e fala, gente, eu sei que, eu não sei se vocês concluíram as ideias já sobre essa parte do plano, mas eu tenho um outro tema que eu gostaria de contribuir, se ninguém tiver mais nada relacionado a isso. Por quê? Se você não cria um gancho, as pessoas não vão prestar atenção em você, porque elas estão ali focadas dentro daquele tema que começou a ser discutido, ou daquela opção de solução. Então, é importante você encontrar o momento certo de você falar. O momento certo é quando, basicamente, você percebe que já se encerrou aquele ponto para você iniciar outro. Quando o dono da reunião abre uma outra possibilidade, convida alguém que queira falar. Ou quando uma pessoa está falando uma coisa parecida com o que você tem a dizer, e aí você pega o gancho, porque aí você vai ser ouvida. E um outro ponto é você complementar. Às vezes você não tem uma ideia esboçada ali, não tá na sua preparação, mas você, ouvindo a outra pessoa, você teve aquela ideia na hora. Então, complementa o outro, endosse o que o outro está dizendo. E isso vai somar a seu favor
num outro ponto, no outro passo que eu vou falar daqui a pouco. Então, depois do posicionamento estratégico, a gente tem aqui a habilidade de comunicação. Eu falo que todos os passos, eles se complementam de alguma forma, né? Preparação, posicionamento, então, são degraizinhos ali. A habilidade de comunicação, aqui a gente está falando não só da habilidade verbal, de falar, né? Que é o que a gente está acostumado, mas todas as habilidades que a gente tem de comunicação. É por meio do olhar, é por meio da sua postura, por meio de como você se veste, por meio de como você transmite uma expressão. Então, é a preocupação ali de se comunicar de todas as formas possíveis, né? Então, a habilidade de comunicação é sobre você ser assertivo, assertiva com a sua comunicação, seja ela verbal, seja ela não verbal. Então, é importante você estar ali, estar realmente presente numa reunião. Um exemplo, a gente tem muito hoje reuniões remotas, né? Então, tem gente que vai para a reunião e sequer abre a câmera, ela já está passando uma comunicação, né? A gente transmite uma comunicação sem fazer nada, eu não preciso abrir a boca e eu já estou passando uma comunicação. Então, quando você está numa reunião, por exemplo, remota, você nem abre a câmera, você já está passando a comunicação de que você não está interessado, interessada naquele tema, naquela reunião. Então, a sua postura e o que você transmite de forma não verbal também comunica muito e pode, ao invés de te destacar para o positivo, pode te destacar para o negativo. Tá? Então, uma outra importância sobre habilidade de comunicação é você ter uma comunicação concisa, direta, evitar ficar divagando muito sobre um tema. Às vezes a gente dá uma extrapolada na história, e aí as pessoas já vai caindo a energia das pessoas para poder estarem ali atentas com o que você tem para dizer. Então, é bem importante você evitar essas coisas e ser conciso, ser objetivo, trazer exemplos que tenham a ver ali com aquela ideia, com aquela coisa que você está querendo transmitir e transmitir também de forma clara, sucinta. Tá? Exemplo é importante desde que ele esteja dentro do tema e vai ajudar a sua comunicação a ficar mais clara. Um outro item. Esses são os dois que encerram, tá, gente? Os passos. Mas este item eu deixei ele bem grande aqui. Construção de relacionamento, porque é um dos mais importantes. Assim como a preparação, a construção de relacionamento vamos dizer assim, a cereja do bolo. Por quê? A construção de relacionamento, ela deve acontecer não só dentro de uma reunião, mas principalmente fora dela. Porque veja como que é incoerente. Você passa para a pessoa no corredor, você não fala um bom dia, você não cumprimenta, você não fala nada com ela, finge que nem conhece. E na reunião você está conversando com a pessoa e está se conectando, é incoerente, você demonstra ali uma inconstância de personalidade. Então, a construção de relacionamento ela deve acontecer fora e dentro de uma reunião. Por quê? Porque assim você consegue ter mais probabilidade das pessoas aceitarem as suas ideias e te ouvirem mais e não te ignorar. Então, se conectar com as pessoas é muito importante, tanto dentro quanto fora de uma reunião. E uma coisa bem importante sobre isso é que você não faça isso só por fazer, ou só eu preciso mesmo conversar com aquela pessoa, porque ela pode me prejudicar, ou porque senão não vou conseguir destaque numa reunião. Não faça isso. Essa construção de relacionamento, você só consegue criar conexão com as pessoas se você for uma pessoa verdadeira, se você fizer aquilo de forma genuína. Tá? Porque a falsidade se enxerga de longa distância. Então, se você fizer isso só para poder ter alguma vantagem, seja ela qual for, vai ficar perceptível para a pessoa que você está fazendo aquilo ali só para ganhar ponto com ela, e não porque você, de fato, quer construir um relacionamento de trabalho e quer tanto ser capaz de ouvir quanto ser ouvido, quer contribuir com o trabalho da pessoa e vice-versa, né? Porque a gente gera gatilhos de reciprocidade, então quando você faz pelo outro, ele vai fazer por você. Então essa construção do relacionamento tem que existir fora e dentro das reuniões, tá? E assim você vai conseguir ser muito mais assertivo, você vai conseguir ser muito mais ouvida, né?
a partir do momento que você também faz a empatia, né? Você faz pelo outro, você se conecta verdadeiramente com o outro, você tem empatia, você dá bons feedbacks, complementa a fala do outro. Então, isso é a construção de relacionamento de forma estratégica, vamos dizer assim. E o último, gente, é sobre o acompanhamento e feedback. Aqui eu falo que é o fechamento, porque é o fechamento que te posiciona como uma liderança, mesmo que você ainda não tenha um cargo de liderança. Tá? O acompanhamento, deixa eu ver se eu estou na página certa aqui, estou. O acompanhamento é quando você pega tudo que você, toda a sua participação ali na reunião, todos os pontos que geraram muita discussão, que foram relevantes, tudo que aconteceu ali durante a reunião, você vai estar anotando. Né? E aí, anotando também, às vezes, tem coisa que está quente ali na hora da reunião, que você só percebe ali. Então, é você anotar exatamente, por exemplo, uma coisa que surgiu ali, pode não ter sido você que levou, mas você ouviu, e você pensou, poxa, isso aqui pode se desdobrar na ação X. Então, aproveita que está quente na hora da reunião, anota. Todas essas suas anotações que você fez ali na reunião, você vai enviar depois para o dono da reunião, né? E vai agradecer a oportunidade de estar ali naquela reunião e vai mostrar para ele, eu fiz aqui essa ata da reunião, e aqui tem algumas informações que foram relevantes, e eu entendo que a gente possa seguir com esses desdobramentos. E aí depois você se coloca à disposição para dar continuidade àquele objetivo, àquela tarefa ali, ou aquele objetivo específico dentro daquela reunião. Então, isso te posiciona como uma liderança, mesmo, e você não precisa pedir benção a ninguém para fazer isso. Você sendo um líder, isso vai te dar uma pontuação de consideração muito maior, e se você ainda não é líder, isso vai te posicionar muito bem enquanto uma pessoa comprometida, porque isso demonstra o seu comprometimento. E aí não é um comprometimento qualquer, é um comprometimento de quem estava presente, de uma pessoa que tem constância, certo? Porque estava presente, contribuiu, trouxe ideias relevantes, né? Uma pessoa que se preparou para aquela reunião, e isso é notável quando a pessoa participa de uma reunião, ela está preparada, né? Você ali fez o dever de casa, se posicionou de forma estratégica, você teve boas habilidades de comunicação, você se relacionou bem com os participantes daquela reunião e fora daquela reunião, seus pares e outras áreas, e você fez o acompanhamento e o feedback final. Então, essa é a postura esperada de uma liderança inspiradora, de alguém que inspira os outros. Porque com certeza você vai virar um exemplo. Poxa, um exemplo, né? Que fui eu que estava ali na reunião. Poxa, a Verônica se posicionou tão bem, eu queria que todo mundo dessa firma se comportasse assim numa reunião, isso que eu espero. Então, por aí você já começa a virar um exemplo a ser seguido, tá? Então, esses são os passos. E aí, seguindo aqui, tem muitas oportunidades, né? Para você se destacar dentro de uma reunião. Então, tem reunião de tomada de decisão, reunião de brainstorming, reunião de apresentação de resultado. Então, dependendo do objetivo da reunião, você pode se destacar de várias formas. Se for numa tomada de decisão, você vai levar ali sua ideia clara, embasada. E aqui entra um ponto que eu falei lá no início. É importante que não só você leve a ideia, mas que você leve uma argumentação que corrobore aí para essa tua ideia, né? E isso é tão importante quanto qualquer outra etapa que eu falei aqui, porque se na hora de você apresentar ali a sua ideia de forma clara, concisa, no momento certo, mas você não embasa bem, a sua argumentação está fraca, não vai te gerar também, você não vai ter a relevância que você esperava, tá? Então, precisa trazer a ideia bem fundamentada. Se for num brainstorm, aí você já pode ser mais tranquilo. Por exemplo, num brainstorm pode abrir um momento ali criativo, né? Você trazer ali a ideia que vem à sua cabeça. E geralmente tem dinâmicas, né? Que você precisa ser rápido, 8 minutos, trazer uma ideia. Então, ali sim, você pode trazer o que vem à cabeça. Mas em uma reunião, com um objetivo mais profundo, de uma tomada de decisão, de uma apresentação de resultado, demanda que você tenha uma preparação maior e tenha também uma argumentação mais profunda. E é importante sobre isso ainda, trazer para vocês, aí,
Que, por exemplo, tem outros tipos de reunião que eu não citei aqui, mas, por exemplo, reuniões de feedback, reuniões de treinamento, que aí são outros posicionamentos que você vai ter, mas sempre focando em ter uma participação coerente com aquela reunião. Um exemplo aqui que eu falei do treinamento. Você está no treinamento, mas o que eu vou falar no treinamento? No treinamento, você vai fazer pergunta certa. Não só para trazer clareza para você, que está ali dentro daquele treinamento, como também para as pessoas que estão ali. Às vezes, para você está claro, mas você sabe o que tem por trás, às vezes, que você está num nível maior de conhecimento daquele tema, você sabe que tem mais coisa ali que pode deixar as pessoas com dúvida, faça você a pergunta, que todo mundo quer saber a resposta. Então, seja a pessoa que vai participar e vai ajudar os outros também. Tá? Então, esses foram alguns exemplos que eu trouxe aí. Num feedback, por exemplo, tanto para você receber quanto para você dar o feedback, né? Para você receber, é você escutar o que tem a te dizer e dar uma resposta também construtiva e genuína sobre a sua vontade de melhorar, sobre a sua vontade de se desenvolver como pessoa, como profissional. E se você está dando feedback, aí tem várias outras ferramentas que você pode usar para dar o feedback construtivo como uma liderança inspiradora. Não vou entrar nesse tema aqui, porque ele vai desabrochar em várias outras coisas, mas é só para mostrar para vocês que tem vários diferentes tipos de reunião que você pode se posicionar aí como uma liderança inspiradora e de forma diferente e usando o plano que eu trouxe aqui, tá? Da preparação, do posicionamento, habilidade de comunicação e etc. E aí, as considerações, vamos para as considerações finais aqui deste nosso conteúdo. E aí você pode se perguntar, né? Eu perguntar para mim assim, né? Eu até anotei essa pergunta para mim esquecer a forma certa de fazer a pergunta. Você pode perguntar para mim assim, Vê, existe alguma exceção em que se destacar não é bom? Né? Essa é uma pergunta aí de $1 milhão. E aí eu vou dizer para você assim que sim. Existem exceções onde se destacar não é bom. E isso acontece quando você precisa prestar atenção em isso só não vai ser bom, se destacar não vai ser bom para você se você não estiver pronto, não estiver pronta para assumir o que vem depois. Porque se isso acontecer, você vai se queimar. E vai ficar nítido ali que você só estava ali para aparecer. Você não estava ali de forma genuína, de forma confiante e como uma pessoa comprometida com o que vem depois. E aí você pode se queimar. Então é bem importante a cautela dessa exceção, tá? Só faça se você estiver comprometido, comprometida e se você for ali ter constância com aquele comportamento. Caso contrário, teu destaque, aqueles 5 minutos de fama, vai por água abaixo, você não vai ter relevância alguma, tá? E aí, quanto aos efeitos colaterais, né? Os efeitos colaterais, eu acho que eu já até falei que durante o nosso conteúdo, né, sobre os efeitos colaterais, ele é muito claro, né? E o grande efeito aqui é que adotando este comportamento, adotando essa prática, você vai ser visto, você vai ser vista, você vai ser lembrado nessas reuniões e você com certeza vai ser chamado ou chamada aí para contribuir em reuniões cada vez mais estratégicas. Sim, porque se você contribuiu tão bem numa reunião, poxa, que era simples e girou, né? Foi tão relevante assim, com certeza você vai ser considerada para reuniões em níveis mais altos. E aí você vai subindo a escadinha do reconhecimento. Certo? Então, eu acho que os motivos, né, são óbvios e importantes, né? E eu acho que eu já recapitulei aqui todos os passos que você precisa seguir para se destacar numa reunião e não ser ignorada. E o convite que eu quero te fazer agora é para você aplicar essas estratégias práticas aí no seu dia a dia, na sua próxima reunião. Seja você já uma líder ou seja você uma trainee de líder que está se desenvolvendo aí para se tornar uma liderança. Então, seja essa liderança antes de conquistar este cargo, antes de receber este reconhecimento. Começa a aplicar isso aí no teu dia a dia e depois me conta, tá? Manda para mim no direct, manda para mim de alguma forma aqui nas redes sociais, porque eu vou gostar muito de saber que isso fez diferença aí no teu desenvolvimento, na tua caminhada. E esse conteúdo, gente, tudo que eu apresentei para vocês, eu tenho o PDF, e aí se vocês quiserem esse PDF, é só mandar lá no meu direct, mandar que
eu quero, que eu já vou saber e vou enviar para vocês assim. Você não perde nada do passo a passo que eu te trouxe aqui, você consegue aplicar no detalhe aí na sua próxima reunião para você já ter um bom destaque, né? Já gerar boas impressões aí no teu dia a dia. Então, para finalizar, se você tá aí, gostou desse conteúdo que eu trouxe, gostou de tudo que eu trouxe aqui, já continua aqui, me segue aqui no Instagram, curte aqui os materiais que eu posto diariamente, que tudo é para contribuir com o seu desenvolvimento profissional, para você garantir, sim, o seu reconhecimento enquanto uma liderança inspiradora, que é o perfil de liderança que o mercado está buscando, né? Pessoas que lideram pelo exemplo, né? É você liderar sem liderar, tá? E a gente pode falar mais sobre esse assunto em outro momento. Então, para a gente finalizar, eu quero agradecer muito quem está aqui, né? Quem está aqui ao vivo, quem vai entrar para assistir depois. Eu espero que tenha sido útil e que tenha ficado boa essa gravação, né? Como eu disse, é a primeira vez que eu estou fazendo uma live aqui usando essa ferramenta aqui de stream. Então, espero que tenha ficado bom. Aguardo os feedbacks de vocês também, são muito bem-vindos. E é isso, gente, muito obrigada. Antes que eu me esqueça, eu acabei de postar aí na minha bio um convite para um treinamento ao vivo e online que vai acontecer no dia 1º de fevereiro sobre os 3 pilares da liderança inspiradora. E aí, para não perder, gente, já acessa o link ali na minha bio, já se inscreve. Não é um evento que é ilimitado, tá? É limitado o número de participantes, porque eu quero garantir que todo mundo tenha uma boa experiência. Então, já garante ali, já se inscreve. E é isso, gente. Quero agradecer. Eu fiquei um tempão aqui com a apresentação no ar, mas quero agradecer a participação de vocês e até a próxima. Obrigada, gente. Tudo de bom.